Boa tarde, torcedor rubro-negro, alô, nação chavante, alô, maior e mais fiel. Estamos aqui na sala de imprensa Sérgio Cabral. Vamos dar início à entrevista coletiva pré-jogo com o nosso técnico Marcelo Carenhato. Os companheiros de imprensa já posicionados. Vamos lá então, torcedor chavante, você nos acompanha aí pelos canais oficiais do Grêmio Esportivo Brasil. Marcelo, 2 partidas, 100% de aproveitamento, são 2 vitórias, 8 dias apenas aqui no estádio Bento Freitas. Bom, eu já começo te perguntando que domingo, obviamente, não precisa nem convocar, conforme lá no final do jogo no Novo Hamburgo eu te fiz essa pergunta, né? O torcedor chavante, o lugar dele é na Baixada. Queria falar sobre a importância desses 3 jogos em casa, começando já no próximo domingo, essas 3 decisões. E em tão pouco tempo de trabalho no Grêmio Esportivo Brasil, conhecendo o grupo, jogadores lesionados, jogadores fora para o cartão, mas tu é um cara otimista, que gosta sempre de enaltecer aquilo que tu tens de positivo nesse grupo. 2 vitórias. Taticamente, o que mudou o Brasil em termos de tática, em termos de posicionamento, o Brasil buscar, depois de 3 derrotas, 2 vitórias consecutivas? Boa tarde. Bem, boa tarde a todos. É um pedido que nós fazemos hoje para a torcida chavante, né? Comparecer em massa no domingo. Eles sempre fizeram a diferença e não vai ser num momento desse que não vai fazer, né? É importantíssimo a gente ter o torcedor ao nosso lado. Essa energia que vem da arquibancada, ela é fundamental para que o nosso atleta ele possa ser ainda mais potencializado e que o adversário possa sentir essa pressão, né? A gente vive um momento muito bom e esse momento a gente precisa alongar o máximo possível. Ainda nós não temos uma classificação na mão e a gente precisa desse resultado domingo para que a gente possa ficar muito próximo dela. O torcedor, tenho certeza que vai fazer a diferença mais uma vez, né? Em relação à parte tática, hoje nós temos um time que tem marcado um pouquinho mais à frente. Nós adiantamos um atleta, um jogador a mais, né, na pressão da iniciação do adversário, que é o Rafael. Então hoje a gente está marcando com o Rafael e com o Lucão e com 2 volantes que tem essa função de fazer essa cobertura nessa pressão dos 2 jogadores mais adiantados, né? Isso você elimina muito a iniciação do adversário. O adversário ele precisa, em alguns momentos, alongar um pouco o jogo, e é tudo que a gente quer, né? Quebrar um pouco essa iniciação do adversário, quebrar um pouco esse primeiro passe. Toda vez que você quebra o primeiro passe, você acaba prejudicando a qualidade de jogo, né? E principalmente quando a gente isola alguns jogadores da equipe adversária que tem esse poder de construção, que no caso do Novo Hamburgo era o Silas, né? A bola não poderia chegar inteira para o Silas e não poderia chegar inteira para o Garré. Então era uma sequência de início, meio e fim que ela precisava ser, em algum momento, ser interceptada, né? E a gente, na nossa iniciação do jogo, em alguns momentos a gente inicia com uma linha de 3, projetando 2 jogadores, dando amplitude, 2 jogadores por dentro e o Lucão sustentando mais os zagueiros. Eu pedi para o Lucão ele não sair tanto da área, porque nós temos uma facilidade muito grande de chegar à linha de fundo. Só que se você não preencher a área, não adianta de nada, né? Então hoje a gente consegue preencher a área com 3, 4 jogadores, principalmente nessas jogadas de linha de fundo. E isso faz o nosso time ficar mais forte, principalmente nessa primeira bola dentro da área, como no rebote, né? Os jogadores que vêm para a bola de retorno ou para uma possível segunda bola. E aí você consegue que essa equipe se torne mais homogênea, mais equilibrada, tanto ofensivamente como defensivamente. De acordo com o adversário, a gente pode construir um jogo com uma linha de 4, baixando os dois laterais, para a gente ter esse passe lateral. Dependendo do jogo, a gente constrói com uma linha de 3, trazendo o lateral por dentro, que a escolha é o Matheus, projetando o lateral direito e tendo amplitude com o Mário do outro lado. E aí a gente acaba sobrecarregando a linha do meio do adversário, isso faz muita diferença. Você sustentar os 2 zagueiros e sobrecarregar a linha do meio, porque você automaticamente vai ter superioridade numérica em alguns setores do campo que são fundamentais para se ganhar jogo, que é o meio de campo, né? Então a gente consegue ter um volume maior ofensivo. A gente só não pode confundir esse volume ofensivo, porque todo treinador tem a sua estratégia, cada um tem seus méritos. Esse volume ofensivo ele precisa ser traduzido em chances de gols. Senão, não vale nada a estratégia.
Eu vi muita gente falar assim, o Novo Hamburgo teve volume maior de jogo, percentual maior de passe. A única pergunta que eu falo, quantas chances de gol eles tiveram nos 2 jogos? E a gente analisa isso, vê o jogo 3, 4 vezes, eles tiveram 3 só, em 2 jogos. Né? E esse volume de jogo, esse percentual, aqui foi 53 por 40 e alguma coisa, lá também muito parelho. Aí você tem que entender que o adversário, ele precisa de alguma maneira se expor, de alguma maneira ele precisa de atacar, vai colocar mais jogadores à frente, e você precisa ter uma consistência, uma regularidade defensiva muito grande para conseguir, no momento certo, roubar essa bola e conseguir fazer essa transição e chegar com qualidade no gol adversário, né? Um detalhe que a gente precisa melhorar ainda é a nossa bola parada defensiva. Eu acho que a gente precisa corrigir alguns erros de posicionamento, porque isso é fundamental para que a gente possa ser mais equilibrado e não sofrer tanto, né? A nossa bola parada ofensiva a gente ajustou, acabamos fazendo 2 gols, né? A parte ofensiva, né? Sendo bem simples, o nosso atacante 9 que não tinha feito gol fez 2, numa situação de 9, e é pelo mérito dele, pelo posicionamento dele. Agora, se essa bola não chegar em condição para o 9 fazer o gol, ele também não vai fazer, né? E às vezes a gente estava questionando antes o Lucão, mas vocês precisam me falar qual que é a bola inteira que chegou para o Lucão fazer o gol. Aí que está o detalhe. É muito fácil. O 9 não está fazendo gol, tira o 9. Não. E qual é a bola que chega em condições para ele fazer o gol? O futebol é uma mecânica, né? Se você separar alguma dessas situações de início, meio e fim, a bola tem que iniciar, tem que ter um meio e tem que ter um fim. Tem que ter o primeiro passe dos zagueiros, tem que ter uma construção dos volantes do meio e tem que ter a finalização dos atacantes, para ser uma maneira simples para todo mundo entender, né? Então, mas tudo isso só faz sentido se o atleta acreditar na informação que o técnico está passando para ele. E assim, eles foram muito receptivos à nossa informação, à nossa ideia de jogo, e a gente está conseguindo executar. Lógico, ainda a gente não conseguiu fazer um jogo assim, muito acima do adversário. Isso é uma construção, isso leva tempo, não é de um dia para o outro, gente. Futebol não tem uma varinha mágica que você toca e vira ouro, não. O que a gente precisava naquele momento é estancar os resultados negativos, que eram terríveis. E a gente precisava ter uma mudança radical nisso aí, né? Aí tem um comportamento de vestiário, tem um ambiente, tem a parte tática, tem o treino de campo, que a gente fez muito pouco, porque a gente não teve tempo. A gente trabalhou mais com vídeo do que a parte de campo. Por isso que a gente sempre fala que dependendo do volume de informação, ele até se torna um problema, porque o atleta ele tem que se adaptar à característica do treinador de um dia para o outro, né? Então você imagina, você está acostumado a jogar de um jeito, aí você muda um pouquinho, tem que jogar de uma maneira diferente, tem que se adaptar, né? E você, além de se adaptar e ter o desempenho, você tem que ter o resultado esportivo. Se você não ganhar, não adianta nada, entendeu? Mas a mudança, ela passa um pouquinho pela ideia da comissão técnica, mas mais pelo comportamento dos atletas dentro de campo que estão dando resultado e estão dando a resposta. Bom, boa tarde, prazer falar contigo. Sou Fernando Rascado, do jornal A Hora do Sul. Tudo bem? Primeira vez que estou tendo prazer de falar contigo e queria entender um pouco mais sobre como é que tu pensa com futebol, né? Tu é o 3º treinador do Brasil na temporada. Teve o Dait, que era um treinador que gostava de jogar de forma reativa, sem tanto a bola. Depois o Telles, que era o contrário, que gostava mais de propor jogo, que tivesse o time a posse de bola. Então o que tu pensa um pouco mais sobre isso? Tu é o treinador que pensa mais ter a bola, mais reativo, meio termo, como é que tu prefere? Futebol atual, você tem que jogar todos os jogos num jogo só. O futebol atual, ele não permite você ser só uma coisa, né? Só defender para ser reativo. E se o adversário não te atacar? Não, então eu vou propor o jogo. Mas e se o adversário for melhor que você? De alguma maneira ele vai te colocar para trás, né? Então assim, eu tento, lógico, a gente vem de uma escola do futebol brasileiro que a gente quer atacar, quer ser ofensivo, né? Se eu conseguir colocar 2, 3 atacantes ou dois meias para construir o jogo, que tem um pouquinho mais de qualidade, um pouquinho mais de lucidez no jogo, a gente vai até colocar. Mas a gente precisa ter equilíbrio na fase ofensiva e defensiva, né? O meu modelo de jogo, ele me norteia para que eu possa organizar a parte ofensiva e defensiva, né? Agora, se eu tiver uma equipe com característica de atacar, se eu tiver uma equipe
com atletas que possam fazer essa função de propor o jogo, né, e de controlar o jogo, e controlar o jogo com a bola, que é a maneira de se propor o jogo, é lógico que você vai ter um desgaste físico menor, que você vai ter uma construção mais lúcida, né, que vão sair jogadas mais elaboradas do jogo. Agora, num momento como esse, você precisa ter um equilíbrio, parte ofensiva e defensiva. E hoje, nesses 2 jogos, a gente conseguiu fazer isso, né? Porque nós sofremos 2 gols, mas fizemos 5. Então, assim, às vezes a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai dar uma entrevista e falar assim, meu time é ofensivo, tá, mas teu time faz quanto gol? Qual é o histórico do teu time? Tá, meu time é defensivo e reativo, tá, mas quantos gols teu time toma? Aí que tá. É muito fácil eu chegar aqui para mim, não, eu ataco, tá. Busca o histórico do Marcelo Caranhato nos clubes que passou. Quantos gols eles fizeram? Vou citar os últimos 3, tá? Itabirito, o time que mais fez gol na competição. Itabirito que foi para a primeira divisão e não deixou de fazer gol. Estava entre os 3 primeiros em relação a números. O Passo Fundo, o time que mais fez gol na divisão de acesso. Você precisa ter alguma coisa que te respalda. É muito fácil chegar e dizer, meu time é ofensivo, tá? Teu time faz gol? Não sei. Meu time defende? Não sei. Então, assim, cada um tem o seu jeito de jogar. E a gente precisa respeitar isso aí. Todo mundo ganha e perde tendo o jeito de jogar. Eu só acho que o futebol hoje, ele precisa ser um futebol total, que se chama. Né? A gente saber defender bem no momento que está passando por uma certa dificuldade e saber atacar bem quando o momento é bom. Né? A gente precisa ter esse meio termo. Senão é difícil um time chegar a uma final, chegar a um acesso, sem ter essas 2 condições. Então hoje é o que a gente tenta implantar, né? Ter um time consistente defensivamente quando está sem a bola. E aí o time consistente defensivamente começa pelo Lucão e pelo Rafael lá na frente. Pô, os caras estão se doando, estão correndo, estão tendo um desgaste sem a bola, mas estão ajudando a parte defensiva, porque toda vez que esses caras pressionam o portador da bola, e esse cara se desfaz da bola, faz uma bola longa, facilita para os nossos zagueiros que estão de frente. E ao contrário, hoje quem constrói o jogo no futebol mundial são os zagueiros e volantes. Porque se esse jogo não tiver início, meio e fim, a bola vai chegar quebrada para os nossos atacantes. E geralmente quando chega quebrada, pega eles de costas. E não são jogadores para sustentação, são jogadores para 1 contra 1, para pegar uma bola de frente. Né? Você pega um Rafael, qualidade técnica enorme, do penúltimo passe, da finalização, de entrar na área. Só que se você colocar toda hora o Rafael de costas para receber essa bola, ele vai ter dificuldade. Aí tu coloca um Robson, né? Que faz muito bem essa questão de marcação, principalmente nesse encaixe individual, você não vai jogar. Então você precisa arrumar um lugar, um espaço no campo para o Rafael, para em algum momento ele pegar de frente o Robson. Aí sim, aí a qualidade do Rafael vai ser diferente, porque tem muita qualidade. Então são situações como essa que a gente precisa ajustando. Mas isso leva tempo, é uma construção, como eu disse, né? Professor, uma boa tarde, primeiramente. Essa equipe do Cianorte, até eu conversei com o Gersinho, né, antes da partida anterior, né, com outro treinador ainda, na verdade, o Brasil com um técnico interino naquele momento. Ele falou que o jogo em casa naquele momento era complicado, a equipe do Cianorte não tinha vencido, era uma equipe que principalmente em casa tinha muitas dificuldades para construir justamente essa situação, né? Um time mais reativo, um time que fora de casa fez a maioria de seus pontos, por às vezes dar um pouco mais a bola para o adversário e ter essa facilidade em conseguir armar as linhas de marcação e sair em transição rápida, além da bola parada, que é uma bola parada muito forte. Como é que tu monta uma equipe para, jogando em casa, geralmente o Brasil tem um pouquinho mais a posse de bola, mas para tentar inibir, digamos assim, essas principais características de um adversário, que é jogar um pouco mais atrás e tentar buscar os contra-ataques? Na verdade, assim, a gente tem tá numa competição muito equilibrada, e o nosso grupo é mais equilibrado ainda, né? E quando ele fala de dar a bola para o adversário, a gente tem estudos que quem permanece mais tempo com a bola, erra mais. Erra mais. Então, às vezes, esse ter a bola, numa competição como a nossa, com um campo que não permite tanto o jogo mais apoiado, o jogo mais curto, mais de construção, mais elaborado, ele tem uma certa dificuldade, facilita para quem vai marcar. Automaticamente, quando tem a bola, tu tem que abrir o teu time,
tu tem que alongar o teu time, então ele vai ficar espaçado, porque quanto mais espaçado, mais linhas de passe você vai ter, mais opção de passe você vai ter, mais construção você vai ter. Só que quando o adversário roubar essa bola, teu time vai ficar desprotegido, né? Você vai ficar um pouquinho distante, porque automaticamente você tem que abrir o espaço para encontrar os passes. Então, principalmente aí, se tratando do jogo de domingo, a gente precisa ter cautela, a gente precisa atacar, mas a gente precisa também ter um pouquinho de cautela para, em determinados espaços do campo, a gente não forçar muito esse passe, né? A gente só tem que identificar qual é esses espaços. Será que eles vão trabalhar com uma linha de 5 e vão marcar nossa largura? Porque quando eles têm essa característica de marcar com uma linha de 5, essa bola diagonal longa, ela é protegida, porque você tem um homem a mais na linha. Então ela se alarga um pouquinho mais. Será que vai vir numa linha de 4 e eles vão proteger o centro do campo? Que toda vez que você chama um jogador a mais por dentro, essas linhas de passe por dentro estão fechadas. Então é isso que a gente precisa identificar, né? Aonde estão os espaços do adversário? Aonde a gente pode levar vantagem? Porque se você utilizar o espaço errado, você vai jogar contra uma equipe reativa. Se você jogar essa bola no espaço errado, eles vão roubar essa bola. E vai pegar a tua equipe aberta, uma equipe descompassada, né? Espaçada, na verdade, né? Então, assim, a gente precisa... a gente está vendo muito vídeo do adversário, lógico, eu não vou dizer aqui qual que é a probabilidade, né? Qual que é o esquema tático que eles vêm, mas eles não vão mudar muito, né? Entendeu? Então, a gente precisa identificar quais são esses espaços, identificar se nossos jogadores do meio vão receber muita bola de costas, ou essa bola ela precisa ser um passe aberto para pegar os nossos externos de frente, né? Então, isso a gente vai trabalhar, nós temos 2 dias, né? Hoje a gente vai entrar com um vídeo, amanhã, até para não sobrecarregar esses caras, eles vêm numa batida muito grande, sobrecarga de treino, sobrecarga de jogo, de viagem, mas amanhã a gente precisa ir para campo, né? Fazer um treino para ajustar essas coisas, né? A questão de como a gente deve jogar, né? Principalmente com bola, porque a gente precisa, em pouco tempo, criar um volume ofensivo, mas não é criar um volume ofensivo sem finalizar, sem chegar dentro da área do adversário, porque para mim isso aí é meio que uma enganação, né? Então, assim, a gente precisa ser contundente, a gente precisa... Vamos fazer uma analogia, você é um lutador de boxe, você precisa machucar o adversário, você precisa acertar um soco no adversário, você precisa dar vários socos no adversário? Às vezes não, às vezes precisa dar o soco para derrubar, né? Entendeu? Então, assim, às vezes a trocação é importante, vai depender. A gente tem como fazer isso? Se tiver como fazer isso, a gente vai fazer. Agora, daqui a pouco, estudar um pouquinho mais o adversário para dar um soco letal, como a gente tem feito, também é uma alternativa para esse jogo, né? Bom, professor, tudo bem? Bom, professor, tudo bem? Prazer em falar com o amigo, Marrone Silva, Rádio Tupanci. Primeira vez conversando contigo, tendo essa oportunidade. Bom, teve alguns jogadores, né, que desde a tua chegada recente começaram a ter um crescimento bem significativo, né? Por citar vários aí, o próprio Maurício Moraes, o Maurício, né, que tem jogado de segundo volante, enfim. E o Mário Henrique, né, que é esse atleta que eu gostaria de salientar sobre isso. Ele é um jogador que, com as passagens com o Zimmermann que veio, depois, né, com o professor Teles e tal, enfim, ele sempre foi um lateral que tem características ofensivas bastante interessantes e também ajudando na marcação. E com a tua chegada a gente viu que ele tem jogado como ponta esquerdo, ou ponteiro de lança antigo, para os mais antigos, né, boleiros, enfim, ou até como meia esquerda. E eu queria saber o que fez, assim, na tua avaliação, colocar esse jogador mais à frente e tem correspondido, né? Fez gol, né, contra o Noia aqui, jogou muita bola lá no do Vale, né? Pelo menos na minha avaliação, acho que foi muito bem, assim como todo o grupo e tal. E como é que foi essa tua conversa, né, com o Mário, para ele poder assimilar, porque são posições diferentes, né? Ele jogando um pouco mais retraído lá atrás, ajudando, mas agora estando mais avançado, arriscando, dando assistência. Como é que foi essa conversa e como é que tu observou esse atleta? Não sei se também já tinha trabalhado com o Mário em alguma outra equipe, enfim. Eu já conheci o Mário. O Mário tem uma condição técnica impressionante, né? Agora, é difícil hoje no time que... Eu vou falar desses 2 jogos, né? Onde eu presenciei e eu estive presente. É difícil você falar quem foi o melhor em campo, quem evoluiu mais. É difícil, cara. Porque assim, quando o time está bem, quando o time está encaixadinho,
ele automaticamente ele resgata quem está mal. Não é o caso aqui do Mário e tal, mas ele resgata. É difícil, eu não consigo identificar quem foi o melhor em campo aqui contra o Novo Hamburgo, quem foi o melhor em campo lá contra o Novo Hamburgo. É difícil. Agora, especificamente do Mário, às vezes quando você fala individualmente, você acaba cometendo uma injustiça, né? Porque você acaba deixando de falar de outros atletas, né? Que estão muito bem. Mas o Mário tem uma qualidade impressionante, cara. E assim, é um jogador decisivo. Ele não precisa de 3, 4 bolas para definir. Ele não precisa de 3, 4 bolas para fazer o gol. Aqui contra o Novo Hamburgo ele teve 2, uma ele fez. Entendeu? E isso faz toda a diferença, né? E ter esses jogadores decisivos, num momento como esse, num grupo tão equilibrado, ele é fundamental por quê? Porque se esse cara tiver a primeira bola, ele vai fazer o gol. Hoje, quem iniciar o jogo na frente, faz toda a diferença. Porque o adversário ele vai ter que se expor, ele vai ter que em algum momento se desfazer da bola, ele vai ter que precipitar o passe. Entendeu? E aí, a equipe que tem uma garantia de um resultado positivo, de um gol na frente, ele se estrutura melhor. Ele pode errar em algum momento. E quando você pega um grupo como nós, do nível técnico muito parelho, assim, quando tu pode errar, e então tu tem uma confiança maior, automaticamente tu rende mais, tu joga mais. Eu tive dentro do campo por 15 anos. O mesmo jogador com confiança, ele é o mesmo jogador sem confiança, ele é totalmente diferente, cara. Ele é totalmente diferente. Então, assim, por isso que alguns jogadores dão certo numa equipe e não dão em outra. Porque é falta de confiança, vai depender do momento. Eu vou abrir uma coisa para vocês assim, ó. Quando a gente consegue os resultados bons, que a fase é boa, tu resgata o jogador e tu, independente de quem tu coloque no campo, isso, uma substituição, quem entra no decorrer da partida, ele vai bem também. Agora, quando tu tem um time que não está bem, cara, que a fase não é boa, que não vem os resultados, você pode ter um cara tecnicamente extraordinário no banco, ele não vai bem, ele não vai resolver o problema da equipe. Porque são 11 jogadores, o futebol ele é compartilhado em 11 atletas. E se a maioria estiver bem dentro do campo, ele vai respingar, ele vai refletir naquele cara que não está bem. E isso vai fazer diferença, né? Então, eu espero que a gente possa continuar, assim, é muito cedo para a gente ter uma análise, né, do que acontece e do que pode acontecer daqui para frente. Mas a gente tem uma amostra de um time eficiente, um time que se mostrou comprometido com algumas mudanças que teve e que a gente está conseguindo os resultados. Espero que a gente possa ter competência e eficiência para conseguir isso, para ter uma sequência. Boa tarde, Marcelo. Prazer falar contigo. Desde o início da competição, sempre são feitas projeções, né? E agora, para essas 4 últimas partidas, eu gostaria de saber se vocês já estão pensando, né, em pontuação que o Brasil precisa para classificar, se pensa em classificar em alguma posição específica dentro do G4, né? Joga com o Cianorte, Avenida, sai para pegar o Barra e depois recebe o Concorde na última rodada. Vocês já estão trabalhando com essa projeção de quantos pontos precisa para classificar e em qual posição ficar? Na verdade, assim, ó, é muito difícil hoje a gente fazer uma matemática, né? Mas eu te confesso que, para mim, o mais importante é o jogo de domingo, sabe? Eu não tenho esse prognóstico de daqui a pouco fazer 20, 30 pontos. A intenção é ganhar o jogo domingo e se aproximar da classificação. Eu entendo que uma vitória no domingo nos deixe bem próximo da classificação, né? Se não há classificação, mas bem próximo. E aí, a partir daí, a gente vai ver um cenário que vai se desenhar a partir daí, né? Até porque, dentro dos 4 classificados hoje no nosso grupo, 3 têm um jogo a menos. Isso pode ser bom e pode ser ruim. Se esses 3 times confirmarem no final de semana, é uma vantagem enorme. É uma vantagem enorme. Agora, precisa ser confirmado. Porque se você não confirmar, esse jogo que você tem a menos, ele já se foi. E aí você volta em igualdade com os demais, né? Então, espero que a gente possa fazer o nosso papel, né? Que a gente possa fazer um grande jogo, até porque eu tenho certeza que a torcida Chavante vai comparecer e a gente precisa dar uma resposta, né? Dar um presente a esse povo aí que nunca deixou de apoiar o seu time, nunca deixou de ir ao estádio, nunca desistiu da sua equipe, né? Independente se critica ou se elogia, isso faz parte da torcida, faz parte de todo mundo, né? Faz parte também da profissão de vocês.
mas que a gente possa fazer o nosso melhor trabalho, cara. E a gente precisa evoluir. Futebol, cara, o que foi ontem, esquece. É daqui para frente, é o próximo jogo. Eu falei para eles no vestiário depois do jogo lá em Novo Hamburgo. A gente acaba trazendo uma expectativa maior para o jogo seguinte. O time vencedor, ele precisa carregar um nível de pressão muito grande. Porque uma coisa é tu não vem com resultado positivo, tu não vem jogando bem, e aí a torcida já vem preparada. E eu tenho certeza que a torcida não vem preparada para isso domingo, ela vem preparada para uma vitória. Por quê? Porque o time deu esperança, o time reagiu, né? Então, se você acaba, de alguma maneira, tendo que lidar com essa pressão, tendo que lidar com a expectativa que se cria em relação ao grupo, com esse time, para que ele sempre vença, que ele sempre faça um grande jogo, né? E a gente sabe que numa competição dura e difícil e equilibrada tecnicamente, a gente precisa se superar, né? E melhorar cada dia para que isso aconteça, né? Lá dentro do campo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos amigos. O Brasil não fazia 2 gols ou mais em jogos seguidos desde o Gauchão, né? E deu coincidência ou trabalho de ser nesses 2 primeiros jogos teus. E 2 jogadores responsáveis por marcar gols foram o Lucão e o Matheus, né? 2 jogadores com características parecidas, né? Jogadores físicos, de finalização, e que os 2 parece que jogam juntos há muito tempo, né? 2 jogadores que também vieram de tempos muito, muito parados, né? Como é que foi a conversa com eles? Como é que está sendo esse entrosamento dos 2? Porque no jogo aqui no Bento Freitas, um deu a casquinha e o outro fez o gol. Agora no jogo no meio de semana lá em Novo Hamburgo, um escorou de cabeça e o outro fez o gol, né? Parece que esse entrosamento deles já vem de muito tempo. Como é que está sendo essa conversa e esse entrosamento que falar desses 2 jogadores? Primeiro que essa visualização dos 2 dentro da área foi uma conversa que a gente teve com o Guimarães, né, com o Matheus, que toda vez que a bola tivesse com o Mário, ele teria que estar dentro da área. Então, assim, essa questão de encontrar os 2 sempre dentro da área, ela não é por coincidência. É porque a gente está pedindo para que o externo do lado contrário ele vira um 9. Da mesma forma o Mário, né? Bola do lado do Matheus, ele vira um 9. Ele tem que preencher a área, ele tem que entrar na área, porque atacante longe da área dificilmente vai fazer o gol, né? Agora, é uma sincronia, uma sincronia muito boa, porque se a gente analisa o segundo gol contra o Novo Hamburgo, essa bola ela passa por cima do Lucão e ele já vira de frente para ele atacar. Se ele espera a definição da jogada, ele não chega na bola. Então, quando a bola passa por ele, ele já faz um movimento de ataque. E aí, o Matheus devolve a bola para o centro, para dentro da área, mas ele já está na frente do zagueiro, né? E ele consegue fazer o gol. E essa bola longa, né? Que às vezes é jogada em cima do Lucão, para ele poder fazer a casquinha, poder ele sustentar, fazer parede, pivô. Essa bola de fundo é do Matheus, e essa segunda bola é do Rafael. Então, se o Lucão perder essa bola, o Rafael precisa ganhar essa segunda bola. E se o Lucão ganhar, essa bola de ataque à linha é do Guimarães. Então, a gente conseguiu fazer isso de uma maneira eficiente, né? Tá surgindo os gols. Espero que seja só o começo de uma dupla que vai fazer muitos gols pelo Brasil, né? Acompanhando o Mário Henrique, né? Na sua passagem aqui no Brasil, sempre como capitão, e depois da sua chegada o Maurício, né? Que recebeu a abraçadeira aqui no Bento Freitas, também lá no Estádio do Vale. Como é que foi essa escolha? Tu já tinha trabalhado com o Maurício, ou foi uma questão do grupo também, né? Como é que foi feita essa mudança aí? São estratégias que a comissão técnica e o treinador ele precisa ter, sabe? Tem jogadores que eles precisam assumir uma responsabilidade maior. E aí você só com palavras você não consegue fazer isso. E o Maurício ele é muito importante para nós. Ele é um cara, pela trajetória dele, pelo histórico dele, ele precisa assumir um pouquinho mais essa liderança. Então, automaticamente, quando você passa a faixa de capitão para o Maurício, ele sabe, ele consegue identificar o sinal, né? O que aquilo representa para ele. Ele não pode ser só o zagueiro, ele precisa ser o zagueiro, Maurício, que vai ajudar a comandar a equipe, né? Então, quando
você passa essa mensagem para ele, mas não é falando, é dando uma faixa de capitão para ele, ele entendeu muito bem. E nos 2 jogos ele foi, né, bom, a dupla de zaga, né, o Adriel também muito bem no jogo, né. E aí, se eu for começar a falar individualmente aqui, eu vou falar do time inteiro, né, porque, mais uma vez, eu não consigo identificar quem foi o melhor jogador nesses 2 jogos. Não consigo. E não é para fazer média com ninguém. Eu não consigo. Se alguém achar que quem foi o melhor em campo, não. É um time muito equilibrado, né? E é um time que ele tenta, entre eles mesmo, não expor o companheiro. E como que se faz isso? Eu sempre falo que o erro individual, ele é inibido pelo acerto coletivo. Se você tem um jogador que erra e você tem um sistema forte, o coletivo vai recuperar essa bola, o coletivo não vai deixar que um gol aconteça para expor um atleta nosso. E isso é muito legal. Isso mostra, assim, a afinidade, assim, o ambiente que nós temos hoje, né? Marcelo, esse duelo aí, né, que vai acontecer no domingo, é um jogo até um pouco assim peculiar, dá pra se dizer, né, porque é um confronto que marca, né, um embate entre você contra o Gerson Testoni, que já treinou o Brasil aqui, né, já na sua passagem, enfim, e é uma equipe também qualificada. Quando o Brasil jogou lá, ainda estava sem técnico, estava nesse período de transição e tal, saída do Telles, enfim, e o Brasil até não conseguiu ter uma performance bastante significativa. Mas, claro, não vai querer revelar como vai ser a performance do teu time, evidentemente, por questão de estratégia, mas é o nosso dever te perguntar, como é que tu projeta essa equipe adversária, né, o Testoni, o modelo, o estilo que eles jogam, né, e as dificuldades que, evidentemente, também tu vai ter, né, aqui na Baixada diante dessa equipe. Olha, se tratando de Cianorte, eu conheço bem, sabe? Trabalhei em 2017 e 2018 lá. E tem o DNA de um time que gosta de ter a bola, de atacar. Isso era com o Caio Júnior, isso depois foi com o Paulo Turra, isso depois foi com o Marcelo Caranhato, e isso continuou sendo, né? E o Gerson Testoni também tem essa característica, o Gerson passou aqui, né? Então, eu tenho certeza que vai ser um jogo bom de se ver, bom de se ver. As estratégias aqui a gente não pode abrir, mas não vejo o Gerson também sendo um treinador que vai só se defender aqui, né? E ele sabe que a gente não vai só se defender aqui, né? Até pelos históricos, pela ideia de jogo que nós temos. Então vai ser um grande jogo, né? Um grande jogo, um respeito enorme. É o líder da competição, né? Um time que tem um grupo, um time muito qualificado que a gente vai ter que respeitar muito, mas aqui dentro a gente vai ter que se impor. Vai ter que se impor porque nós precisamos do resultado e esse resultado nos vai levar muito próximo da classificação.